Geralmente, quando se pensa em personagens extremamente geniais dos animes, o primeiro estereótipo que vem na nossa cabeça é daquele personagem super manipulador, frio e calculista que todo pré-adolescente que assiste anime já tentou fingir ser na escola. Mas os primeiros colocados dessa nossa lista, que não é um ranking, diga-se de passagem, fogem completamente desse estereótipo. My friend. A Oitodo, apesar de parecer extremamente impossível, tem toda uma inteligência de combate absurda. Ele consegue ler o ritmo da batalha quase instantaneamente e tomar decisões estratégicas em frações de segundos. O seu QI de combate é focado em adaptação e leitura de adversários. E falando em QI, a Oitodo tem o QI com o número de 530 mil, maior já registrado na história dos animes, e maior até mesmo que o do próprio Albert Einstein, que é de 160. Tudo bem que essa informação toda foi proclamada por ele mesmo. De onde ele tirou esses números e quais são as fontes dele, além da Ariel 12 da juventude, aparentemente, ninguém sabe. Mas se o Gold falou, tá falado, e quem somos nós pra duvidar da palavra dele? Ainda quebrando completamente esse estereótipo do manipulador frio e calculista, a nossa próxima candidata da lista é a Bulma. A Bulma é um gênio científico com invenções que vão de cápsulas de armazenamento a tecnologias de viagem no tempo. Ela é uma das mentes mais importantes do universo de Dragon Ball, sendo capaz de criar soluções tecnológicas avançadas sozinha. Os feitos dela vão desde criar o radar do dragão aos 16 anos até construir uma máquina do tempo, uma nave espacial capaz de cruzar o universo e até mesmo armas para enfrentar deuses. Ela também foi capaz de consertar um Android 16, então quando se trata de tecnologia e engenharia, ela definitivamente merece estar aqui. Já que a gente tinha tocado no tópico de estereótipos de manipuladores, por que agora a gente não fala do Lelouch v Britannia? しかし、フロアパーツを一斉にパージすればこれほど脆いものはない。 Lelouch é um estrategista e manipulador brilhante. Ele vence guerras e revoluções usando psicologia, política e engenharia social, muitas vezes antecipando várias jogadas à frente de seus inimigos, como se tudo fosse um grande jogo de xadrez em escala global. O Lelouch também é portador de uma diplomacia brutal. Ele conseguiu manipular reinos e facções inimigas para lutarem entre si, enfraquecendo o Império de Britânia por dentro sem precisar de um exército maior. E falando em exército, Lelouch já transformou um grupo terrorista sem experiência e desvantagem numérica, os Cavaleiros Negros, em uma força militar e política capaz de rivalizar com a superpotência da Britânia. Mas se eu fosse citar um por um dos atos mais importantes do Lelouch ao longo do anime, eu ia fazer um vídeo inteiro só sobre ele. E como esse não é o caso, nós vamos para o próximo, que é Senku Ishigami. O Senku possui conhecimento enciclopédico de ciência e consegue reconstruir uma civilização do zero. A sua inteligência é lógica, prática e baseada em um método científico extremo, conseguindo resolver problemas impossíveis com recursos primitivos. Enquanto estava petrificado por milhares de anos em uma estátua, ele manteve o seu cérebro ativo contando cada segundo durante 3.700 anos, o que lhe permitiu agir no exato segundo em que ele se libertou. Além disso, ele criou uma linha de montagem de invenções que pareciam magia negra na Idade da Pedra. Ele criou medicamentos como vacinas contra a pneumonia de sulfa e outros remédios que salvaram a vida de milhares de pessoas, desenvolveu fios de ouro e tubo de vácuo do zero para conseguir construir os primeiros telefones celulares operacionais, projetou geradores hidrelétricos rudimentares, usinas de ácido sulfúrico e até um tanque de guerra com motor a vapor, o Steam Gorilla. Produziu bússolas de vidro para lentes de aproximação, radar e até extraiu combustível para barcos a motor. E várias outras coisas, enfim, grande inventor. Nossos dois próximos participantes já disputaram inúmeras disputas na internet sobre qual dos dois é mais inteligente. たとえほんの少しでも疑われているなら Light Yagami é um estrategista e manipulador excepcional. Ele constrói identidades falsas, antecipa investigações policiais e mantém um controle psicológico sobre adversários enquanto executa um plano de escala global. Light já manipulou milhares de personagens ao seu redor, incluindo o próprio pai, que é um policial, a Misa e o próprio L, trabalhando ao lado dele em uma investigação contra ele mesmo. No final, obtendo sucesso em sua missão de conseguir matar o L. E ai, gente, pelo amor de Deus, não venham me falar que isso é spoiler, é Death Note, tenha santa paciência.
consciência. Todo mundo já viu Death Note, ou pelo menos já ouviu falar desse plot e sabe o que aconteceu. E falando em ele, é justamente ele o nosso próximo candidato. L. Lauliet tem um raciocínio dedutivo quase perfeito. Ele resolve casos complexos apenas observando padrões e comportamento humano, usando a lógica pura e testes psicológicos extremamente precisos. Apesar da audácia do Light em trabalhar do lado do L para conseguir descobrir qual era a identidade secreta do Kira, ele mesmo, em momento nenhum ele passou despercebido. Vários foram os momentos em que o L desconfiou do próprio Light mesmo estando ao seu lado, colocando ele em vários testes e provações para tentar provar a sua inocência, que não era real, mas ele deu os pulos dele e conseguiu. Um dos momentos mais marcantes da inteligência do L foi justamente a introdução dele como personagem pela primeira vez no anime. Ele forjou uma transmissão televisiva ao vivo apenas na região de Kanto, descobrindo em minutos que o Kira estava no Japão, precisava de um rosto vivo para matar e agia por impulso e ego. E apenas cruzando os horários das mortes com o padrão dos criminosos, o L concluiu que o assassino era um estudante e reduziu os suspeitos de forma cirúrgica até chegar no Light. Muita gente tenta defender a superioridade intelectual do Light usando como argumento o fato de que no final ele conseguiu descobrir o nome do L e matar ele. Mas francamente falando, pessoal, pro Light ganhar ele só precisava descobrir o nome do L. Pro L ganhar ele precisava provar a existência de um deus da morte e um caderno que matava pessoas só escrevendo o nome delas nele. Então, por favor, não são iguais. Mas saindo um pouco dos cadernos e indo para os titãs, o nosso próximo participante é o Armin. Ele se destaca pela sua visão estratégica e pensamento fora da caixa. Ele não vence pela força, mas pela sua leitura de campo de batalha, previsão de comportamento inimigo e criatividade tática. Dentre seus feitos mais marcantes, nós temos o fato de que ele conseguiu desmascarar a Titã Fêmea, identificou o Rainer e o Bernardo, o Beto, o plano de sacrifício contra o Titã Colossal e o ataque a Libero em Marley. No diálogo e negociação final, ele também compreendeu a dinâmica psicológica do Zack na coordenada e usou a sua oratória e empatia para convencer os demais titãs originais a se rebelarem contra o plano de genocídio. E ainda falando de Attack on Titan, nós temos nosso querido capitão, Erwin Smith. Ele é um líder estratégico que toma decisões difíceis baseadas em probabilidade e sacrifício calculado. Ele entende psicologia de massa e sabe manipular motivação humana para objetivos maiores. Ele planejou e executou a armadilha na Floresta das Árvores Gigantes, e embora a identidade de Anya ainda fosse desconhecida até esse ataque, ele deduziu o comportamento inteligente e a existência de espiões dentro do exército graças a isso. Além disso, ele também previu a reação da coroa e da polícia militar perante a ameaça que representavam. Erwin abdicou da sua justiça tradicional e orquestrou um golpe político impecável, trocando o governo corrupto sem derramar uma gota de sangue nas ruas. Era um maluco, mas um maluco muito motivador que conseguiria fazer qualquer um entregar seus corações e morrer pela causa. Enquanto isso, eu tô aqui só querendo que vocês entregassem suas inscrições e virassem membros. Por favor, o ADM faz os editores de refém. Se vocês não se inscreverem e virarem membros, a gente nunca mais vai ver a luz do sol. Agora, saindo de Attack on Titan, nosso próximo participante é Suzuki Aizen. Ele é um mestre da manipulação e planejamento ao longo prazo. Ele engana praticamente todos ao seu redor durante anos, controlando eventos sem que ninguém perceba sua influência. Ele enganou a Sociedade das Almas, forjando uma farsa perfeita sobre a sua própria morte e executou experimentos de rolificação em segredo. Mas não satisfeito, ele ainda culpou o Urahara, fazendo os líderes da Soul Society aceitarem a versão que ele criou. Além disso, ele também planejou o nascimento do Ichigo. O Aizen orquestrou os eventos da história desde o começo. Ele sabia do enorme potencial que o Ichigo tinha e planejou vários testes e encontros para que o protagonista desenvolvesse seus poderes para futuramente estudar o potencial dele. E já que a gente já tá em Bleach, por que a gente não fala logo do Urahara? Kisuke Urahara é um inventor e estrategista genial. Ele combina ciência espiritual com improvisação tática, frequentemente criando soluções inesperadas em situações críticas. Ele tem muitas criações científicas importantes, como por exemplo, ele desenvolveu corpos artificiais avançados e capas capazes de ocultar totalmente a presença espiritual, o Reiatsu. Ele também criou selos especiais e feitiços para prender seres transcendentes e reverter corrupções Hollow e várias outras coisas. Além disso, ele também conseguiu fazer a reversão do exílio, derrotar o próprio Aizen e o treinamento do Ichigo, transformando ele em um combatente formidável em apenas 5 dias. E já que a gente tá na terra dos clássicos, por que a gente não fala um pouquinho sobre Naruto?
Shikamaru Nara tem inteligência estratégica altíssima, conseguindo vencer oponentes mais fortes usando armadilhas, análise de padrões e cálculo antecipado de movimentos. Ao longo de toda a história de Naruto, Shikamaru com certeza teve incontáveis feitos estratégicos marcantes, mas pra mim o mais marcante de todos eles foi a derrota do Hidan. Certamente o maior feito tático do Shikamaru, ele decifrou a mecânica de maldição do Hidan e o atraiu pra floresta do clã Nara, enganando ele pra que ele matasse o seu próprio parceiro, o Kakuzu, e o enterrando vivo em uma armadilha. E agora, para os inteligentes de plantão, eu teria uma pergunta que assombra gerações. Sonic, me diga, é Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter versus Hunter? Ainda na Terra dos Clássicos, vamos falar um pouquinho de Hunter x Hunter, e o nosso próximo participante não é ninguém mais, ninguém menos que a Vossa Majestade, o Rei das Formigas Quimera, Meruem. O Meruem possui uma evolução intelectual aceleradíssima. Ele aprende filosofia, estratégia e matemática em tempo recorde, superando humanos em raciocínio lógico e compreensão existencial de disparada. A gente consegue ter um bom parâmetro do intelecto do Meruem vendo ele jogar jogos de tabuleiro. Ele pega um jogo que ele nunca jogou na vida e não sabe absolutamente nada, lê o livro de regras inteiro em 1 minuto e imediatamente derrota campeões mundiais desse mesmo jogo como se não fosse nada. Mas além disso, ele também tem um desenvolvimento em batalha simplesmente assustador. Durante a sua luta contra o Netero, o Meruem mapeou mentalmente e calculou todos os movimentos e ataques possíveis do adversário dele, encontrando a brecha perfeita, o padrão estaticamente improvável para neutralizar um ataque poderosíssimo que o Netero tinha jogado. Além disso, ele também conseguiu analisar a movimentação, a aura e a estratégia do Netero rapidamente, mesmo enfrentando uma técnica que superava a velocidade do som. Agora, saindo de Hunter x Hunter, vamos falar sobre Johann Liber. Johann é um dos maiores gênios da manipulação psicológica. Ele influencia pessoas apenas com palavras e presença, explorando traumas e fragilidades humanas com uma precisão assustadora. Depois de ser submetido a um programa de lavagem cerebral e tortura psicológica brutais projetados para criar soldados perfeitos, Johann não apenas resistiu, mas ele se voltou contra seus criadores. Ele manipulou crianças e os diretores do orfanato a um ponto de insanidade absoluto, causando uma rebelião onde todos eles tiraram a própria vida, deixando apenas ele vivo. Além disso, ele também tem uma habilidade assustadora de compreender as motivações e os medos de qualquer pessoa à primeira vista. Ele convenceu dezenas de crianças a participarem de jogos mortais ou saltarem de prédios no orfanato, e mais tarde manipulou os moradores da mansão da Rosa Vermelha a cometerem um suicídio em massa, apenas falando palavras desestabilizadoras. Bizarro. Mas ele não se limita só a crianças e conhecidos, ele facilmente conquista a confiança de figuras de alta classe e autoridade, manipulando elas para financiar seus objetivos obscuros ou eliminar quem estiver em seu caminho. Ele conseguiu usar o milionário Hans Jorge e quase se infiltrou nos altos escalões do governo alemão para estabelecer um império ditatorial. Mas vamos deixar de falar um pouco sobre manipulação emocional e vamos falar de tecnologia. O Dr. Vegapunk é considerado o maior cientista do mundo de One Piece. Ele cria tecnologias absurdamente avançadas e compreende áreas científicas além do alcance humano comum. As suas invenções estão cerca de 500 anos à frente da humanidade, abrangendo desde armamentos de destruição em massa até a descoberta dos mistérios da genética e a criação das redes globais de conhecimento. Além disso, ele transformou a ilha de Egghead no país do futuro. Entre as suas tecnologias se destacam hologramas e sistema de ar-condicionado que altera o clima da ilha, botas a jato e robôs de segurança e máquinas capazes de transformar partículas de energia em roupas e alimentos sólidos. Mas agora vamos falar da verdadeira definição de demônio. A Makima possui uma inteligência social e psicológica extrema. Ela manipula governos, demônios e indivíduos usando controle emocional, medo e hierarquia invisível de poder. Dentre os feitos dessa diaba, a gente tem a manipulação de longo prazo do Denji, o controle da opinião pública e dos mortos, a criação de um contrato praticamente imbatível que a Makima fez com o primeiro-ministro do Japão em nome dos cidadãos japoneses, em que garantia que qualquer dano fatal sofrido por ela fosse transformado em uma doença ou acidente aleatório para um cidadão comum, tornando ela basicamente mortal em combate. Forçar o contrato com Pochita e o uso tático de seus subordinados. Ela utilizou os poderes de subalternos, como o demônio do futuro e o demônio da aranha, para planejar e prever os movimentos de seus inimigos com anos de antecedência, sempre garantindo que estaria em vantagem posicional e psicológica. Mais adiante disso, nós temos o Norman.
だから隊列を組んでチームで逃げる。 Norman é um estrategista infantil prodígio. Ele planeja fugas e operações complexas com bases em análises lógicas, antecipação de sistemas e leitura de comportamento humano. O Norman foi o único capaz de deduzir que Ray estava agindo como espião da Isabela. Ele armou uma emboscada e encurralou Ray, confirmando suas suspeitas sem que o próprio Ray percebesse que estava caindo em uma armadilha. Ele também previu que Ray poderia tentar algo extremo, tipo desistir e se sacrificar. Então ele preparou medidas de contingência com antecedência. Ele também calculou cada detalhe, rota e rotina para a fuga inicial de Greasefield em poucos minutos após correr pelo muro. Depois de ser despachado, ele foi mandado para a fazenda secreta Lambda 7214. Lá ele passou por testes de QI extremamente complexos e ele não só superou todos os testes, como orquestrou uma rebelião e escapou da instalação junto com todas as outras cobaias, destruindo o local por dentro. Fora da fazenda, o Norman assumiu o codinome de William Minerva. Ele usou seu intelecto para criar uma base na floresta, guiar outras crianças fugitivas e liderar a resistência humana. Ele manipulou a nobreza dos demônios, fazendo eles acreditarem que facções rivais estavam destruindo suas fazendas, o que resultou em uma guerra civil demoníaca que enfraqueceu o exército inimigo. Seguindo adiante, nós temos Lloyd Forger, mais popularmente conhecido como Agente Twilight. シー暗号か。 Ele é um espião de elite com inteligência tática, psicológica e social. Ele adapta identidades, manipula situações e resolve problemas complexos sob pressão constante. O Lloyd consegue manipular e esconder a verdade de todos ao seu redor, e isso inclui a sua esposa de mentirinha, Yor Forger, que é uma assassina de elite que nem desconfia da sua identidade, e o irmão dela, o Yuri, que é na verdade um agente da polícia secreta cuja vida e missão é justamente desmascarar o agente Twilight. E apesar dele desconfiar muito do Lloyd por puros ciúmes que ele tem da irmã, ele nunca consegue reunir nada que comprove as suas suspeitas. Bom, pelo menos até então. O Lloyd também tem memória e adaptação fotográficas. Ele memoriza dossiês inteiros, personas e identidades falsas que permitem que ele assuma qualquer papel em questão de segundos e se infiltre em ambientes de alta segurança. E por fim, nós vamos falar do próprio rosto do estereótipo frio e calculista, Kiyota Kayanokoji. 悪い。あんたも俺と同じで。 Ayanokoji possui inteligência fria e calculista, como eu falei, com o domínio de estratégia, psicologia e controle social. Ele pensa vários passos à frente e manipula eventos sem ser notado. Ele também usa sua inteligência sobre-humana e raciocínio estratégico para controlar Toro e Toros. Seus maiores feitos incluem manipular propositalmente o seu exame de admissão para tirar exatamente 50 pontos em todas as matérias, derrotar o líder rival Ryunen em um confronto psicológico e físico detalhado e arquitetar estratégias de longo prazo na ilha desabitada e no exame do zodíaco. Essa natureza dele se deve ao seu treinamento desumano na Sala Branca, uma instalação secreta onde ele desenvolveu habilidades extraordinárias de observação, manipulação, artes marciais e controle emocional. Ele trata seus colegas e rivais como peças de xadrez, calculando as emoções humanas a um nível quase científico para alcançar a vitória sem levantar suspeitas. É incrível a semelhança que eu tenho com o personagem Ayanokoji de Classroom of the Elite. Além de nós sermos exatamente o mesmo mindset, nós pensamos de forma igual. Bizarro. Somos dois deuses nesse mundo. Editor, por favor, coloca a referência dessa copypasta aqui que eu acabei de falar, senão vão achar que eu sou desse jeito na vida real mesmo.